Salve, salve, galera! Vamos dar uma olhadinha no que o programa da Jovem Pan está falando sobre o Corinthians e Cruzeiro. Vai ser um grande duelo pela rodada do Brasileirão. E Pilhado já começou aloprando aí o Vampeta. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou. Hoje tem Corinthians e Cruzeiro na Arena Corinthians. Vai pegar o líder do Campeonato Brasileiro, que está jogando muita bola. E, Vamp, é aquele negócio. Eu vou dizer por mim. Eu acho que se perder hoje, o Dorival tem chance de cair. Eu acho que não. Você acha que não? Acho que não, vai pagar mais uma multa. A declaração do presidente que ele não sabe o futuro, que futebol é resultado. Eu acho que não, porque sabe o que é isso mesmo? Acho que não, porque não tem presidente, ninguém sabe quem vai ser. Até se definir, eu estava conversando com o Pedro antes de começar o programa aqui, né? Você viu que saiu um negócio lá que o Augusto foi, né? Agora é o réu. Isso. Ele mais outros. Aí a gente estava falando aqui, eu e o Pedro começou o programa. Hoje a pessoa, como é que você falou para mim? O Augusto pode ser que assim, o Augusto, ele pode até voltar agora. O Corinthians vai decidir agora no começo, né? Exatamente, agora no começo de agosto se ele volta ou não. Vamos imaginar que o Corinthians, Pilhado, decida pela volta dele. Ora, ele voltaria na condição de réu de um processo em que ele é acusado de roubar o Corinthians. Aí vamos imaginar que daqui, em algum momento, ele seja condenado. Então ele ficaria na situação de presidente do Corinthians, mas ao mesmo tempo condenado em primeira instância por roubar o Corinthians. Olha só que absurdo que é esse enredo aí. Aí, Tico, por isso que eu falo assim, ó. Como é que hoje quem tá comandando é os mais estáveis, que é vice, né? É eleito lá na chapa do Augusto. Aí os mais estáveis, ele fala assim, aí vamos supor que o Dorival perca o jogo hoje, do Cruzeiro, que tá ali na liderança do campeonato. Aí, depois do jogo, ó, caiu o Dorival. Aí chega dia 8, acontece isso. Então, né? E ele, como é que ele vai contratar um treinador? Olha aqui, ó, a situação é tão grave do Corinthians, fora do campo, que não tem ninguém nem para contratar ou demitir nesse momento, porque ninguém sabe quem vai ficar lá. Eu duvido que o Osmar Stabile tenha coragem de terminar o jogo e mandar o... Só se eles tiverem certeza de que os sócios vão votar para o Augusto não ficar, os conselheiros vão tudo aprovar a continuidade do Osmar, levantar a mão, quero ser candidato, porque é complicado. Você duvida? Eu te dou um exemplo aqui. A gente já cansou de ver que muitas vezes quem manda no Corinthians é a organizada. Se a organizada perde o jogo hoje, começa a xingar o Dorival, protesta contra o Dorival, você duvida que os Osmar Stabile demita? Ó, se a organizada, que não viu o presidente, falou que amanhã, independente do resultado de hoje, vai ter manifestação no clube. Muitas organizadas chegam lá e falam, ó, nós somos maioria, os sócios não vai votar no Augusto, continuam os mais estáveis, e aí você... porque eles vão ter que ter alguma carta na mão para deixar o Osmar Stabile para poder ter força para demitir ou contratar um novo treinador. Tem que ter essa carta na mão de alguém. É uma situação constrangedora do Corinthians, né, o Mauro César Pereira, porque vive essa situação delicada fora do campo. Dentro de campo, o Depay já está insatisfeito. Parece que jogadores, né, de acordo com os jogadores, estão insatisfeitos no vestiário com o Dorival Júnior. Dos últimos 7 jogos, o Corinthians só ganhou um. Cara, tá bem complicada a situação do Corinthians. Não é só uma coisa, não é só uma situação. É falta de dinheiro, é as pessoas que trabalham dentro do time e a torcida cobrando. É complicado. Flamengo parece que passou perdeu por isso, é bem complicado. Perdeu 6, empatou 1, é isso, Kaique? Eu não sei, eu vou perguntar pro Kaique. Mas dos últimos 7 jogos, o Corinthians só ganhou um. Só um. Ceará. Ganhou. Que foi do Ceará. Mas eu acho, Kaique, isso eu sei. Eu acho que ele perdeu 6. Não, perdeu 5. Empatou 1 e ganhou outro. É isso? Me passa os números dos últimos 7 jogos. Agora, não só isso, né, Mauro? É um time do Corinthians que joga muito mal com o Dorival Júnior.
7 jogos, 1 vitória, 3 derrotas, 3 empates. Esse é o retrospecto do Corinthians. Empatou com o Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio. Perdeu para Huracan, Red Bull Bragantino e São Paulo. E ganhou do Ceará. Sem Memphis Depay, né? A vitória lá em Fortaleza. A gente falou tanto sobre dívida, crise e tal. Tudo isso aí, o Corinthians é isso. É um grande pacote, né? De problemas. O Dorival não é o maior problema. O Memphis também não é o maior problema. O maior problema são outros, né? São outros. Vários problemas. Aí surge o negócio de cartão corporativo. Tudo envolvido com polícia. Que o ex-presidente já entrou hoje com uma ação dizendo que tudo é mentira. Não sei o que é crime, né? Notícia crime. Uma parada dessa aí. Então, assim, essa história do campo, não tem jeito, né? Eu acho até ingênuo quando eu vejo, não, o Dorival quer reforço. Cara, também não dá, né? Ô, Dorival, você foi pro Corinthians, Dorival, estava na seleção, você foi pro Corinthians, esperando o quê? Reforços? O clube tá numa crise danada. O cara debochou. É possível que o Dorival não veja no noticiário, não sabe da situação do clube, gente. Você vai trabalhar no Corinthians, você tem que ter a certeza do seguinte, eu vou trabalhar com esse elenco, eles não vão poder me dar reforço, corre o risco de atrasar salário, né? São vários problemas políticos, eu vou trabalhar num ambiente complexo. Então eu estou aceitando, vamos lá, né? Eu quero esse emprego, eu vou trabalhar em condições adversas. Porque é isso, não vai mudar. Precisamos de reforço. Não tem como, cara. Ano passado o Corinthians remontou todo o elenco praticamente. Foi embora, um monte de gente, chegou um monte de jogador. Jogadores caros, né? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E hoje, assim, é um jogo, eu entendo que é um jogo em que o Cruzeiro tem uma ótima oportunidade de se impor. Mesmo jogando fora de casa. Pelo momento das equipes, gramado bom. Um estádio onde o Corinthians já foi muito poderoso, hoje não é tão, né? Os resultados de tempos para cá já mostram o Corinthians não tão forte dentro de casa como era em determinados momentos, desde a inauguração em 2014 do seu estádio. Na época do Silvio, né? Que chegou a Libertadores só ganhando em casa. Agora não, você dá um tropeço em casa, perde. Teve momentos de eliminações em Paulista para times pequenos. E jornadas internacionais também, né? O próprio jogo com o Barcelona não conseguiu a virada que esperava. Enfim, então é um jogo bom para o Cruzeiro hoje, para o Cruzeiro se mostrar autoridade de líder, né? Porque pega no Corinthians numa situação muito complicada. E ontem a gente estava falando aqui sobre a questão do rebaixamento, que não está perto, mas ele tem 2 jogos a mais. O Vamp lembrou que esses 2 jogos a mais mostram que, se ele não vencer jogos nas próximas rodadas, ele pode, em algum tempo, se ver meio, não digo na zona, mas se aproximando dela. Ele está 4 pontos da zona de rebaixamento, joga mais. Se os outros baixos começarem a vencer e ele não vencer, ele vai se ver ali em algum momento, não digo na zona do rebaixamento, mas, sabe, fica 3 pontos acima, 2 pontos acima. Né? Foi o caso, o Santos venceu, o Flamengo saiu, perdeu o Mirassol, voltou. O São Paulo se afastou. Se não continuar vencendo, empatando, ganhando pontos, daqui a pouco o São Paulo volta a se aproximar do Z4. E o Corinthians nem pode se... Esses 7 últimos jogos já mostram isso, são diferentes competições, né? Mas são 7 jogos e 1 vitória, gente. 1 vitória. Eu vou querer ouvir o Interno também sobre essa situação. Por quê? Porque eu até entendo o Mauro quando ele diz problema é grave fora do campo. Só que eu acho que tinha já o problema, não igual é hoje, mas eu acho que esse Corinthians era melhor com o Ramon Dias do que com o Dorival. Esse que é o negócio. O Corinthians com o Ramon Dias tinha uns jogos bons, não era regular, mas tinha uns jogos bons. O Corinthians com o Dorival não joga bem nunca. Fábio Piperno, eu acho que o Corinthians, por enquanto, piorou com o Dorival. A situação já estava ruim fora de campo, mas com o Ramon Dias ganhou o Campeonato Paulista, se safou lá do rebaixamento no Brasileiro e classificou para a Libertadores. Teve lampejos e boas atuações, não sempre. Agora, com o Dorival, está sempre ruim. Eu acho que está piorando, mas ela é uma queda que vem, eu acho que tem muita relação com o próprio ambiente interno. Veja, o Corinthians terminou bem a temporada passada, ganhando aqueles 9 jogos seguidos, coisa que ninguém acreditava, nem eu, né? Aí, o Corinthians começa esse ano, teve, é verdade, a eliminação lá contra o Barcelona de Guayaquil, mas até aí o Corinthians Libertadores é café com leite, então beleza. Mas ganhou o Campeonato Paulista, que é aquilo que o Corinthians acaba fazendo bem. Então, veja, se pegar o final do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, era um Corinthians jogando num nível aceitável. E aí, realmente, o clube entra nessa fase ladeira abaixo aí, que
tem a ver sim com a turbulência interna, o presidente afastado, aí a crise financeira ela vai se agravando, o jogador reclama que está faltando pagamento, que o clube não pagou a premiação. Ontem, hoje, não sei, saiu a notícia de que o Corinthians vai parcelar as premiações e aí se informa que tem premiação devida desde o ano passado. É claro que tudo isso conturba mais. Fora isso, perde o Yuri Alberto, que é o jogador mais importante do elenco hoje. E aí, há sim também, não sei se desinteresse e tal, mas há uma queda técnica também do Memphis. Isso é fato. E é óbvio que com tudo isso o time joga ainda menos, né? Travou tudo agora. Isso aí, galera. Vimos que Corinthians, além de futebol, tá num momento ruim. Vimos também que é parte da diretoria, é torcida, organizar que quer mandar, que eles falaram. Então a crise está meio complicada por vários motivos, não é só o futebol. E quando se mantém uma crise interna, acho que é pior ainda. Não consegue se acertar, não consegue reforço, não consegue melhorar nada. O clima tenso é complicado. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.